Presta atenção nesse vídeo e se não puder ver agora, salva para ver depois. Quem acha que falar sobre os 2 anos da guerra na Ucrânia é falar sobre algo distante lá na Europa, que não tem a ver com a gente, tá muito equivocado. Essa guerra é a maior evidência de uma rachadura que a gente tem hoje no mundo, de uma rachadura perigosa que pode transformar a ordem mundial, transformar as nossas concepções sobre o que significa segurança e que valor nós damos à paz. Pessoal, a guerra na Ucrânia completou 2 anos. Por mais que hoje nós tenhamos algumas respostas para o que está acontecendo por lá, a verdade é que muitas delas só virão com o tempo. Mas algo é fato, nós ainda falamos dessa guerra. Por quê? O que ela tem de diferente de outros conflitos? Eu diria que, em primeiro lugar, o fato de que ela é a prova viva da retomada de uma política expansionista russa que eu, pelo menos, considero uma afronta à ordem internacional, ao direito internacional e aos princípios da Carta da ONU. É uma guerra que tem como consequência uma crise humanitária e de segurança internacional, com muitos acontecimentos tensos ao longo dos últimos 2 anos. Inclusive com armas nucleares, pela primeira vez, desde o fim da União Soviética, sendo movidas para fora da Rússia. Possibilidade de ataques a instalações nucleares, como a usina de Zaporizhia, a maior da Europa. Então, esse medo que existia durante a Guerra Fria, ele volta. Essa guerra também trouxe à tona um enfrentamento, uma disputa entre Ocidente, e quando eu falo Ocidente, obviamente eu digo Estados Unidos e Europa, e o eixo Rússia-China. Então eu acredito que sim, a gente pode sim afirmar que estamos de alguma maneira em uma Guerra Fria 2.0. E é uma guerra que não tem só ficado no campo militar, mas que respingou no político também, com o Putin explorando as divisões dentro do próprio Ocidente. Enquanto o Ocidente perdia tempo tentando se organizar e buscando a própria identidade, a gente viu alguns impasses absurdos ao longo dos últimos meses. Finlândia entra na OTAN, Suécia entra na OTAN, Hungria vai barrar, e o Trump, que não quer ajudar a Ucrânia, e se ele vencer as eleições? E ao mesmo tempo em que essas discussões acontecem, Putin aproveita. E essa guerra se destaca por diversos motivos, tanto por acontecer na Europa, e eu não falo isso porque eu tenho espírito de vira-lata, porque sempre tem um que vem falar, o Sudão não é menos importante, menos chatice, por favor. Eu falo que essa guerra se destaca porque é uma região que deveria, na teoria, pelo menos estar vacinada contra esse tipo de conflito, já que foi palco das 2 grandes guerras mundiais. Essa guerra também se destaca por ser muito mais do que uma guerra entre Rússia e Ucrânia, mas pela possibilidade de que ela poderia se tornar uma guerra entre Rússia e OTAN, o que torna tudo muito mais delicado. E, gente, não tô querendo diminuir a importância da Ucrânia, tô falando no sentido de ressaltar que poderia ser algo de escala global. É impressionante como a gente tem que se policiar com cada frase. E é uma guerra que se destaca, e é claro, para não mencionar novamente, todos aqueles dados absurdos de quase 10 milhões de deslocados, sendo 6 milhões para outros países da Europa, quase 4 dentro do próprio país, sendo que 4 milhões e meio acabaram voltando em algum momento, de acordo com dados da ONU. Mas se destaca por trazer alguns elementos novos que nós não vimos em outras guerras e que refletem o mundo de 2024. Então a gente vê, por exemplo, a Ucrânia, e com razão, usando de tudo que pode para conseguir o apoio do Ocidente, até mesmo apelando para a consciência ambiental das pessoas. O governo ucraniano tem sido bastante ativo nas redes sociais, fazendo publicações sobre os danos ambientais causados pela explosão da barragem, em Novakhovka, na Ucrânia, por exemplo. Mais um elemento que reflete os tempos em que nós vivemos. O desenvolvimento tecnológico. Gente, os drones têm feito toda a diferença nessa guerra. A guerra na Ucrânia está inovando a maneira como a gente conhece o conceito de conflito armado. A Ucrânia está usando desde drones pequenos e baratos que são comprados com dinheiro de crowdfunding, vaquinha online, até mesmo como aqueles grandes drones, como o TB2 Bayraktar feitos na Turquia. E a Rússia fez a mesma coisa, só que por conta das sanções do Ocidente teve que recorrer
aos drones iranianos. No campo de batalha, esses drones foram revolucionários, porque têm permitido que tanto um lado quanto o outro façam reconhecimento do terreno e em seguida ataques mais precisos. O uso desses drones também deixou claro que quando a capacidade de inovação e adaptabilidade, o lado considerado mais fraco pode sim surpreender. Foi isso que a Ucrânia fez. Eles praticamente pregaram bomba em drone barato e assim conseguiram mexer com o equilíbrio de poder contra um dos exércitos mais poderosos do mundo. Essa é uma lição muito importante que não pode ser ignorada e que deve ser empregada em qualquer outro conflito que aconteça no mundo. E a gente até vê um pouco disso acontecendo em menor escala no Oriente Médio. Mas bom, para parar um pouco de falar de drone, vamos falar do que está acontecendo agora na Ucrânia. Então, agora não existe ainda nenhuma perspectiva de paz. A guerra continua em múltiplas frentes e a Rússia anexou ilegalmente 4 territórios ucranianos. São nomes que você já deve ter ouvido em algum momento ao longo dos últimos 2 anos, que são as regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, fora a Crimeia em 2014. Então, a situação agora é a seguinte: se por um lado a Ucrânia tem falhado em proteger seu território, agora na semana passada perdeu inclusive a cidade de Avdiivka, é uma cidade bastante estratégica na região de Donetsk. Por outro, a Ucrânia surpreendeu o mundo ao ter sucesso no Mar Negro, sem sequer ter uma frota marinha formal. Os ucranianos usaram drones marítimos, mísseis e ataques de comandos para atacar a frota russa. Resultado, já afundaram alguns navios russos, com isso os níveis de exportação pelos 3 portos de Odessa, por exemplo, estão quase como eram antes da guerra. Isso é mérito da criatividade, da adaptabilidade ucraniana. Houve recentemente uma mudança na estratégia militar do país com a substituição do general Valery Zaluzhny pelo Alexander Sirski. O Zaluzhny teve algumas diferenças com o Zelensky, então acabou saindo. Então a estratégia atual da Ucrânia é fazer o quê? Ficar mais na defensiva ao mesmo tempo em que o país realiza ataques de longo alcance contra a Rússia, para impedir que os russos sejam abastecidos. Ou seja, a Ucrânia quer enfraquecer o exército russo para depois pensar em atacar, para uma nova contraofensiva no futuro. Apesar da tão esperada contraofensiva do ano passado ter sido meio desastrosa, e depois eu posso explicar por quê, os ucranianos continuam motivados a lutar pelo território. Porém, o que as pesquisas têm observado é um aumento na aceitação entre os ucranianos de concessões territoriais para acabar com a guerra. Se em maio de 2023, 10% dos ucranianos concordavam que o país tinha que deixar com os russos os territórios invadidos, em dezembro do ano passado, 6 meses depois, esse número praticamente dobrou, foi para 19%. Mas assim, é importante ter em mente que o número dos que não aceitam ceder esses territórios ainda é muito maior. 81% dos ucranianos querem expulsar os russos e recuperar o território. O que mais? As principais cidades da Ucrânia têm resistido, então Odessa, Dnipro, Kiev, elas estão aguentando, e isso é positivo, mas essa resistência vai depender também de uma continuidade de apoio do Ocidente, principalmente pela falta de munições e de equipamentos de defesa aérea. Então, aí a gente já começa a ver que existem variáveis externas que estão diretamente ligadas com a capacidade da Ucrânia de resistir. É por isso, inclusive, que a gente não consegue ter a menor ideia de quanto tempo essa guerra vai durar. Simplesmente não dá para saber. Já vi especialista falando que pode acabar no que vem. Besteira, na minha opinião. Cada um pode pensar como quiser, mas eu não me arriscaria a especular sobre isso. O que a gente poderia afirmar com certeza? Que a duração dessa guerra é proporcional à capacidade de mobilização de tropas, ou seja, da Ucrânia e da Rússia, de recrutarem mais soldados. E os dois lados estão urgentemente precisando de mais soldados. Só a Ucrânia precisa de mais de 500 mil de soldados. Os que estão lutando
estão cansados física e mentalmente. Então, assim, a duração dessa guerra vai depender também do apoio militar financeiro que a Ucrânia vai receber e vai depender também das alianças internacionais que cada um dos lados vai conseguir manter. Afinal, a gente está falando de uma guerra que envolve alianças de países. Se de um lado a Ucrânia tem recebido diversos tipos de auxílio de mais de 47 países, a maior parte do Ocidente, do outro lado a gente tem a Rússia, que por mais que esteja isolada do Ocidente, não está sozinha. Tem a China, o Irã, a Coreia do Norte colaborando. Então, vai depender de todas essas variáveis. Outra pergunta que surge bastante é: quem vai vencer? Então, essa é mais uma pergunta para a qual não tem resposta. E como eu não sou a mãe de Ná, eu não consigo fazer previsão. Primeiro porque a concepção do que significa vencer em uma guerra como essa muda. Não depende apenas a partir de qual dos dois lados você tá, mas muda até mesmo para pessoas que estão do mesmo lado. E o que eu quero dizer com isso? Que para alguns ucranianos, vencer pode significar apenas expulsar os russos do país. Para outros, pode significar expulsar os russos e recuperar as áreas que foram ilegalmente anexadas desde 2022. Para outros ainda, pode significar recuperar as áreas anexadas desde 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia. Então, o conceito de vitória pode variar. Agora, do que nós temos sim certeza? Primeiro, de que sozinha a Ucrânia cai em questão assim de dias, isso se não for horas. Uma possível vitória ucraniana vai depender de um apoio ocidental sustentado, com ajuda militar, garantias de segurança de longo prazo e de uma estratégia militar bem traçada e bem implementada. Agora, e uma vitória russa, o que isso seria? É ainda mais difícil da gente avaliar isso porque nós não sabemos ao certo o que se passa na cabeça do Putin. Mas o que poderia ser? O reconhecimento pelos ucranianos de que os territórios ilegalmente anexados são russos, um reconhecimento somado a um compromisso de que a Ucrânia jamais vai fazer parte da OTAN, ou uma conquista total da Ucrânia, de todo o país? Também é uma pergunta para a qual a gente não tem resposta. O que mais a gente sabe? Que para vencer, tanto um lado quanto o outro vai ter que superar alguns desafios. Alguns compartilhados por Rússia e Ucrânia, como as disputas internas, o moral das tropas e as conquistas territoriais, e alguns desafios específicos para cada um. Se para a Ucrânia pode ser a gestão dos estragos provocados pelos ataques militares russos, ao mesmo tempo em que ela tem que convencer o Ocidente a manter o apoio. Para a Rússia, pode ser superar o isolamento diplomático, os desafios logísticos de manter a sua invasão ilegal e as sanções econômicas também. E, gente, falando em sanções econômicas, isso é algo que muita gente é contra. O próprio presidente Lula, ele é um que gosta muito aí de criticar sanções. Ele tem todo o direito de pensar assim, mas eu particularmente eu não concordo. Olha só, é fato que as sanções impostas pelo Ocidente contra a Rússia não têm conseguido os impactos idealizados. É fato também que o surgimento de sistemas paralelos, triangulações, têm sido feitas aí como maneira de driblar essas sanções. Isso sem contar a oportunidade que isso virou para vários países de comprarem petróleo e gás mais baratos. Porém, a gente observa também que há uma guerra de informações acontecendo, na qual a Rússia faz o possível e o impossível para provar para o mundo que as sanções não estão afetando a sua economia. Ok, mas se as sanções são tão inúteis, por que se esforçar tanto para falar que elas não estão funcionando? A imprensa adora ficar falando que existe contrabando, que os russos acham outras maneiras de importar tecnologia, mas algo é fato: as importações russas de tecnologias de ponta caíram 40% em relação ao período pré-guerra. Pode até ser que algumas sanções sejam dribladas em alguns casos, mas em todos? Nos setores de energia aeroespacial aí, russos, por exemplo, teve uma companhia aérea que teve que paralisar os jatos porque estava faltando peças de reposição dos seus Airbus. Teve uma refinaria de petróleo também que fechou uma unidade porque quebrou um equipamento ocidental. Não é porque provavelmente o Ocidente vai precisar de mais tempo para que as sanções tenham um efeito próximo ao desejado
que elas não estão funcionando. Se a Rússia encontra maneiras de driblá-las, o Ocidente também tem a obrigação moral de expor esses esquemas e tentar acabar com eles. E agora está começando a fazer isso também por meio dessas sanções secundárias que vão ter como alvo entidades em países terceiros que ajudam a Rússia. Controverso? Com certeza, mas na minha opinião, menos imoral do que abertamente fazer negócio com um país que quer alimentar sua máquina de guerra para cometer crimes de guerra, rasgar a carta da ONU e colocar em risco toda a segurança de uma região. Isso sem falar na crise humanitária que já foi causada. As sanções não substituem as outras ações ocidentais, como por exemplo o apoio militar à Ucrânia, mas servem de complemento para punir o país agressor. E além de continuar com essas sanções e com ajuda militar, os Estados Unidos e a Europa precisam urgentemente desenvolver uma estratégia de longo prazo para a Ucrânia. Por que de longo prazo? Justamente para começar a blindar a Ucrânia tanto da dependência de ajuda externa quanto dos cenários políticos internos de cada um desses países. O Putin, ele tem explorado sim essa divisão. Como eu disse no começo desse vídeo, enquanto os países da OTAN discutiam se a Finlândia e a Suécia iam poder entrar na aliança, o Putin estava lá se organizando. Além disso, a Ucrânia, para resistir, não pode ser refém de político A ou B da Noruega, da Eslováquia ou da Polônia. Aí ganha uma extrema-direita nacionalista e o país perde apoio. Então, assim, esses países precisam ajudar a indústria militar ucraniana a crescer. E existem diferentes formas de fazer isso. Não só colocando fábricas na própria Ucrânia, até porque eu entendo que isso é sim arriscado para o investidor, ninguém vai querer gastar bilhões em uma fábrica na Ucrânia que pode ser bombardeada e destruída. Mas existem possibilidades que poderiam ser discutidas, como por exemplo a instalação de fábricas ucranianas em países próximos, países da OTAN, que a Rússia não se atreveria a atingir. Eu entendo que a Rússia tem, desde o começo dessa guerra, relembrado o mundo daquela sua doutrina nuclear. Para quem não sabe o que é isso, basicamente o que a Rússia diz é que apesar dela não querer usar armas nucleares, se a sua existência estiver ameaçada, e quando ela diz existência, basicamente se refere à integridade territorial. Ela poderia aí sim usar armas nucleares. Só que o que acontece? A Rússia anexou 4 regiões que têm sido atacadas pela Ucrânia, ou seja, se a Rússia considera que essas regiões são russas, então isso quer dizer que na prática ela está tendo aí sua integridade territorial violada. E nem por isso ela usou armas nucleares, ou seja, ela tá blefando. E o Ocidente, ao ajudar a Ucrânia a criar suas próprias ferramentas de defesa, não faria isso porque é bonzinho, né, é altruísta, mas sim porque é do próprio interesse mostrar para a Rússia que ela não pode sair invadindo e anexando outros países. Depois de 2 anos de intensos combates e desdobramentos geopolíticos, a guerra na Ucrânia revela uma verdade incontornável de que o conflito ultrapassa as fronteiras ucranianas, ecoa suas repercussões por todo o globo e desafia a estrutura da nossa ordem mundial. A guerra na Ucrânia não é apenas um embate territorial, mas também um sinal da divisão e das tensões que permeiam as relações internacionais, que afetam a percepção global de segurança e os valores que a gente atribui à paz. Essa guerra, ela não é apenas um lembrete da nossa interconexão global, mas também de que o futuro da paz global está atrelado às escolhas e às ações do presente, do agora.